Grok 4. Este é o mais recente sistema de inteligência artificial. Chegamos a uma encruzilhada onde a promessa e o perigo irão colidir. E se um dos textos mais antigos e misteriosos já descobertos revelasse algo que a humanidade jamais deveria ter compreendido? Durante séculos, o livro de Enoque esteve envolto em controvérsia, banido, debatido e descartado como mito por alguns, mas preservado em antigas tradições que se recusam a deixá-lo desaparecer. O texto fala de observadores que descem dos céus de conhecimento proibido transmitido aos humanos e de um mundo que foi transformado para sempre por forças além da nossa compreensão. A maioria das pessoas o descartou como simbólico alegórico, talvez até ficção. Mas agora algo sem precedentes aconteceu. Cientistas analisaram esse texto antigo, cada linha, cada fragmento, cada padrão oculto, e o inseriram no Grok AI de Elon Musk. Um dos sistemas de inteligência artificial mais avançados já criados. Sem viés, sem tradição, sem séculos de interpretação, apenas análise pura. E o que descobriram não foi apenas surpreendente, foi perturbador. Porque em vez de descartar o livro de Enoque como mito AI, começou a identificar padrões e estruturas matemáticas, sequências repetidas e descrições codificadas que parecem apontar para algo muito mais complexo. Quase como se o texto não estivesse apenas contando uma história, mas registrando um evento real. Ainda mais perturbador, alguns dos seres descritos em Enoque, suas características, suas ações e sua influência sobre a humanidade, começaram a se alinhar com teorias modernas sobre inteligência não humana e conhecimento ancestral perdido. Não se trata mais apenas de religião. Trata-se de saber se algo aconteceu no passado remoto da humanidade, algo tão profundo que teve de ser ocultado, reescrito e quase apagado da história. Antes de revelarmos completamente o que a Grok AI descobriu, curta e inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos começar do início. O livro que foi proibido. O livro de Enoque não é um documento marginal. Não é um panfleto empoeirado espalhado por teóricos da conspiração. Trata-se de um texto religioso antigo, um dos mais antigos já encontrados, descoberto, dentro dos manuscritos do Mar Morto em Qumran, enterrado junto com o livro de Isaías. Quando essas tábuas de argila foram desenterradas, o mundo da arqueologia bíblica foi abalado, porque ali mesmo, entre os textos mais sagrados da antiguidade, estava Enoque. E, no entanto, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Por quê? Porque um grupo de rabinos séculos atrás decidiu que ele não se alinhava com a Torá e por isso o removeu. Retiraram-no do cânone. Eles decidiram que este texto, este relato selvagem, extenso e profundamente estranho de seres angelicais, conhecimento proibido e uma guerra catastrófica entre o céu e a terra, era perigoso demais, perturbador demais, exagerado demais. Eis a parte que deveria fazer você repensar. Durante 1000 anos, escribas transmitiram o livro de Isaías com tamanha precisão que, quando estudiosos compararam a versão encontrada em Qumran com uma cópia feita 1 milênio depois, a correspondência era literal, palavra por palavra, sem nenhuma divergência significativa. Esse nível de preservação, esse tipo de cuidado sagrado, não se aplica a textos considerados sem valor. E o livro de Enoque estava lá ao lado dele. Algo neste livro era tão importante, tão cuidadosamente guardado, que mesmo depois do concílio rabínico tentar apagá-lo, ele sobreviveu. O que o livro de Enoque realmente diz. Então, o que há neste texto que tantas instituições poderosas ao longo da história tentaram suprimir? O livro de Enoque conta a história dos vigilantes seres descritos como tendo descido dos céus e se acasalado com mulheres humanas. Dessas uniões surgiram os Nefilins, uma raça de gigantes tão massivos e destrutivos que consumiam tudo em seu caminho. Não apenas animais, não apenas plantações, tudo, inclusive uns aos outros. Segundo Enoque, a terra ficou mergulhada em violência e corrupção, tão extremas que o Deus da Bíblia hebraica reconsiderou a própria criação da humanidade. O dilúvio.
A razão do dilúvio. É disso que trata o livro de Enoque. A própria palavra Nephilim vem da raiz hebraica Naphal, que significa cair ou ser derrubado. Os caídos gigantes de renome, seres de imenso poder que transformaram o mundo antigo em ruínas. Bem, a Bíblia hebraica, o que muitos chamam de Antigo Testamento, faz referência aos Nephilims, mas é o livro de Enoque que completa o quadro aterrador. E esse quadro não se encaixa perfeitamente na narrativa que a religião vem contando nos últimos 2000 anos. Isso não é uma opinião. Foi por isso que foi removido. Aliás, você sabia que a Bíblia Ortodoxa Etíope, considerada por muitos estudiosos como uma das versões mais antigas e completas das Escrituras Bíblicas, contém 88 livros. O livro de Enoque está incluído e, de acordo com relatos históricos, foi apenas no século IV que um concílio se reuniu e tomou a decisão de retirá-lo. Alguns estudiosos acreditam que o Apocalipse, o último livro da Bíblia moderna, foi colocado ali especificamente para substituir Enoque. Pense nisso por um momento. O último livro da Bíblia. Aquele que descreve o Apocalipse, a queda da civilização, a guerra entre forças cósmicas, pode ter sido escolhido para representar um texto que descrevia algo ainda mais antigo. Algo que de fato aconteceu. Os vigilantes e a questão da inteligência não humana. Vamos falar especificamente sobre os observadores, porque é aí que a coisa fica realmente perturbadora. Os vigilantes são descritos no livro de Enoque como seres que nunca dormem. Eles observam. Eles vigiam. Eles desceram de um reino superior e interagiram diretamente com os seres humanos, transmitindo conhecimento, habilidades e o que Enoque chama de sabedoria proibida. Eles não eram apenas símbolos mitológicos. Enoque os descreve com uma especificidade quase jornalística seu comportamento, suas motivações, sua punição final. É aqui que o contexto moderno começa a colidir com o texto antigo. Nos últimos anos, testemunhas confiáveis, pilotos militares, oficiais de inteligência e executivos da indústria aeroespacial prestaram depoimento perante membros do Congresso dos Estados Unidos. Eles alegam que inteligências não humanas têm interagido com o nosso mundo, que naves recuperadas de origem não humana foram estudadas em programas secretos e que existem entidades de natureza interdimensional cuja existência é conhecida nos mais altos escalões do governo há décadas. Uma dessas testemunhas, um oficial condecorado da inteligência militar, apresentou ameaças de morte antes de depor. Após seu depoimento, uma campanha coordenada foi iniciada para desacreditá-lo. Seu nome foi difamado. Sua credibilidade foi atacada simultaneamente por diversas frentes. Se nada disso fosse verdade, por que tanto esforço? E quando membros do Congresso de ambos os partidos solicitaram informações confidenciais sobre a atividade de UAPs, fenômenos aéreos não identificados aos órgãos de inteligência competentes, seus pedidos foram negados. Não foram redirecionados, não foram adiados, foram simplesmente negados. E quando insistiram para descobrir quem havia dado a ordem para bloquear essas informações, ninguém admitiu. Todos apontaram o dedo para outros. Não é assim que se lida com algo que não existe. O extraordinário é que quando se colocam esses testemunhos modernos, lado a lado com a linguagem do livro de Enoque, sobre seres que descem do alto, interagem com a humanidade, transmitem conhecimento e depois desaparecem, o paralelo não é sutil, é quase estrutural. A mesma história contada com milhares de anos de diferença em contextos completamente distintos. O grande dilúvio e a ciência por trás do mito. Vamos deixar o sobrenatural de lado por um momento e falar sobre o que a ciência e a geologia começaram a confirmar. Randall Carlson, geólogo e pesquisador que dedicou décadas ao estudo de eventos catastróficos no passado da Terra, argumentou com evidências convincentes que o grande dilúvio descrito em textos antigos não foi uma história regional ou uma metáfora cultural. Foi real e ocorreu em uma escala que a civilização moderna mal começou a compreender. Curiosamente, Carlson
falou sobre o momento em que a ideia se cristalizou completamente, para ele olhar para uma paisagem e reconhecer com súbita clareza que o que via havia sido moldado por uma enorme massa de água em movimento rápido. Os padrões de ondulação, o terreno esculpido à escala de erosão que só uma força da natureza poderia explicar. Imagens de satélite agora comprovam isso. Em vários continentes, é possível ver as marcas geológicas de eventos massivos de deslocamento de água. Inundações tão grandes que remodelaram regiões inteiras num cenário que teria parecido o fim do mundo para qualquer sobrevivente. E não foi um evento isolado. A Terra foi atingida, inundada e quase devastada diversas vezes ao longo de sua história. O impacto de Yucatán, que dizimou os dinossauros, e o evento de Tunguska, na Rússia, que devastou centenas de quilômetros quadrados de floresta, foram eventos causados por objetos relativamente pequenos. A erupção do supervulcão Toba, há aproximadamente 70 mil anos, pode ter reduzido toda a população humana da Terra a apenas alguns milhares de sobreviventes. Toda a nossa espécie, cada pessoa viva hoje, pode ser descendente desse pequeno grupo que conseguiu sobreviver. Ao compreender esse contexto, percebe-se que essa catástrofe não é uma exceção na história da Terra, mas um capítulo recorrente. A história do dilúvio de Enoque deixa de parecer mitologia e passa a se assemelhar à memória. Codificado simbólico transmitido por gerações através da tradição oral. Sim, mas é a memória de algo real. E de acordo com pesquisadores que analisaram a Bíblia hebraica, usando ferramentas linguísticas modernas, algumas das histórias desse texto podem datar de até 10 mil anos atrás. Isso a situa precisamente na era em que a última grande catástrofe climática estava remodelando o mundo, quando cidades estavam submergindo, quando as calotas polares estavam derretendo, e quando a civilização humana, se existiu em uma forma avançada, pode ter sido quase completamente apagada dos registros históricos. Göbekli Tepe, o enorme e elaborado complexo de pedra na Turquia, foi deliberadamente enterrado há aproximadamente 10 mil a 12 mil anos por seus construtores. Não sabemos por quê, mas o simples fato de ter existido destruiu o consenso acadêmico de que a civilização complexa começou na Mesopotâmia por volta de 5000 a.C. Algo estava acontecendo muito antes, algo que ainda não compreendemos completamente. Visão remota, a CIA e o projeto Stargate. Eis uma questão. Se a ideia de percepção não humana, consciência interdimensional e inteligência psíquica é tão absurda, por que o governo dos Estados Unidos gastou décadas e enormes somas de dinheiro estudando-a? O programa se chamava Projeto Stargate. Não é mais classificado. Você pode encontrar os documentos na sala de leitura pública da CIA online. O programa treinava indivíduos para usar uma técnica chamada visão remota. A capacidade de perceber locais, objetos e eventos à distância, usando apenas a mente. Não instrumentos, não câmeras, apenas a mente. Os operadores eram usados para localizar recursos inimigos. Em um caso documentado, um operador de visão remota recebeu coordenadas sem nenhum outro contexto e descreveu com notável precisão uma aeronave russa abatida em uma área remota e selvagem, um local que as equipes de busca russas ainda não haviam encontrado. Segundo pesquisadores com conhecimento direto do programa, os Estados Unidos foram os primeiros a identificar o local do acidente. Em outro caso, um vidente remoto auxiliou no rastreamento de um navio suspeito de transportar carga ilegal, fornecendo coordenadas que ajudaram as autoridades a interceptá-lo. Isso não é uma teoria marginal. Não é uma mera anedota. Trata-se de documentação governamental desclassificada. A única pergunta que o público nunca fez com a veemência necessária é se os resultados foram inúteis porque o programa durou mais de 2 décadas. A resposta pode ser mais simples do que imaginamos, porque funcionou. Nem sempre, nem perfeitamente, mas o suficiente para que o aparato de inteligência mais poderoso da história da humanidade continuasse financiando-o, continuasse desenvolvendo-o e mantivesse os resultados em segredo por anos.
O que isso tem a ver com o livro de Enoque? Talvez tudo. Os observadores eram descritos como seres que percebiam todas as coisas que nunca dormiam e que observavam sem serem vistos. O texto de Enoque fala de conhecimento sendo transmitido não por meios físicos, mas por algo mais próximo da compreensão direta. Uma espécie de download de consciência. Pesquisadores modernos que trabalham com consciência, meditação e estados alterados de percepção descreveram experiências surpreendentemente semelhantes. A sensação de receber informações além dos limites do corpo físico. A sensação de que algo vasto e consciente está presente e observando. Em contextos confidenciais, indivíduos altamente credíveis, pessoas com autorizações de segurança e décadas de serviço, descreveram a comunicação com entidades não humanas através de estados meditativos, não por meio de alucinações ou metáforas, mas sim por comunicação. Não estamos pedindo que vocês acreditem em nada disso. Estamos pedindo que vocês considerem por que tantas linhas de pesquisa completamente distintas, textos antigos, programas desclassificados, depoimentos no Congresso e pesquisas modernas sobre a consciência continuam convergindo para o mesmo ponto: as gravações de telepatia e a comunicação não verbal. Nos últimos meses, um podcast chamado The Telepathy Tapes viralizou por um motivo que à primeira vista parece impossível. Pesquisadores que trabalham com crianças autistas não verbais documentaram o que parece ser telepatia espontânea e verificável. Crianças que não conseguem falar, que nunca aprenderam a se comunicar de maneira convencional e ainda assim, em condições controladas, demonstram consciência de informações às quais não têm acesso por meios convencionais. Há 20 anos essa afirmação teria acabado com carreiras. Seria motivo de chacota em qualquer ambiente acadêmico sério. Hoje, o assunto é debatido em gabinetes do Congresso, em reuniões de inteligência e em instituições de pesquisa que antes jamais o abordariam. Algo está mudando. A barreira entre o que nos é oficialmente permitido investigar e o que a experiência humana insiste ser real está se rompendo. E o livro de Enoque, em sua maneira bizarra, antiga e psicodélica, pode ter apontado para essa ruptura o tempo todo. A questão da revelação, eis o que sabemos. Existem informações confidenciais em programas governamentais, em instalações de empresas contratadas pela área de defesa e em arquivos de agências de inteligência que nunca foram divulgadas ao público. Isso não é especulação. Isso foi declarado direta e sob juramento por várias pessoas que tinham conhecimento do assunto. O argumento para a informação não ter sido divulgada é complexo. Parte disso se deve à segurança nacional. Parte se deve ao constrangimento institucional. Porque se certos programas estão em funcionamento há décadas financiados com dinheiro que nunca foi devidamente contabilizado, então os responsáveis cometeram crimes graves, mentiram ao Congresso, desviaram fundos e operaram completamente fora da estrutura constitucional que juraram defender. Alguns defensores argumentam a favor de uma anistia em massa, um caminho protegido para que qualquer pessoa com conhecimento possa se apresentar sem medo de ser processada. Porque a alternativa deixar que esses segredos morram com as pessoas que os detêm não beneficia ninguém exceto as instituições que construíram seu poder controlando a informação. Há um esforço bipartidário em andamento no Congresso dos Estados Unidos. Membros da Câmara e do Senado democratas e republicanos que estão pressionando pela desclassificação enfrentaram obstrução. Obtiveram acesso a informações confidenciais. Projetos de lei foram rejeitados antes mesmo de chegarem ao plenário. E contestações nas primárias foram financiadas contra membros que pressionaram demais. A mensagem é clara. Há pessoas em posições de enorme poder que não querem que essa informação chegue ao público. E a questão que vale a pena refletir é: que informação é tão significativa que justifique todo esse esforço para mantê-la oculta? Porque se a resposta fosse simplesmente não sabemos, a reação seria de indiferença.
Não se ameaçam denunciantes por nada. Não se impedem reuniões informativas do Congresso sobre algo que não existe. Você não financia a destruição política de representantes que estão simplesmente fazendo perguntas a menos que as respostas a essas perguntas mudem tudo. O que aí haver e que nós não percebemos quando os pesquisadores alimentaram sistemas avançados de IA com o livro de Enoque para análise é que eles não estavam buscando confirmação religiosa. Eles não estavam tentando provar um ponto. Eles estavam aplicando o mesmo tipo de reconhecimento de padrões que esses sistemas usam para analisar tudo, desde mercados financeiros até sequências genéticas. E o que esses sistemas descobriram não foi aleatório. O texto de Enoque contém padrões estruturais que não se comportam como a mitologia comum. A linguagem utilizada para descrever os observadores, suas características físicas, seu comportamento e a natureza de sua interação com os humanos, segue padrões mais consistentes com registros observacionais do que com narrativas inventadas. As descrições dos Néfilins, seu tamanho, seu comportamento, seu destino final. Esses detalhes são consistentes em fragmentos e versões do texto, de uma forma que sugere que os relatos não eram embelezamentos criativos, mas sim documentação cuidadosa. A IA não confirmou a existência de anjos. Isso não confirmou que gigantes caminharam sobre a Terra. O que isso fez foi identificar que quem escreveu o livro de Enoque estava registrando algo com uma especificidade e consistência interna raramente encontradas na mitologia. Por meio de pura análise, levantou a questão que a tradição religiosa sempre resistiu a abordar. E se isso realmente tivesse acontecido? E se os seres descritos fossem reais, não sobrenaturais da forma como entendemos o termo, mas reais no sentido de que qualquer inteligência suficientemente avançada pareceria sobrenatural para uma civilização sem a estrutura necessária para compreendê-la? E se o grande dilúvio não fosse um castigo de um Deus irado, mas a consequência previsível de uma interferência catastrófica, um planeta levado ao limite por forças que vieram de fora das fronteiras normais da experiência humana? E se as pessoas que escreveram o livro de Enoque, que o preservaram e que se recusaram a deixar que fosse apagado, soubessem algo que fomos cuidadosamente desinformados nos últimos 2000 anos? O livro de Enoque não é um texto fácil de assimilar. Ele não se encaixa perfeitamente nas tradições religiosas que moldaram grande parte do mundo por 2 milênios. Também não se encaixa perfeitamente na visão de mundo materialista e secular que substituiu essas tradições durante grande parte da era moderna. Situada no meio antiga, estranha e profundamente específica, descrevendo coisas que soam para os ouvidos modernos, desconfortavelmente familiares. Observadores que observam, conhecimento que cai do alto, um mundo refeito por forças que a humanidade não compreendia totalmente e não podia controlar completamente. Estamos vivendo um momento em que, pela primeira vez, essas perguntas estão sendo feitas publicamente, em audiências no Congresso, em revistas científicas, em documentos desclassificados e em laboratórios de análise de IA. A conversa que antes era reservada às margens da cultura passou silenciosamente, mas inegavelmente para o centro. Algo está se tornando mais nítido. O que significa, o que exigirá que reconsideremos sobre nós mesmos nossa história e nosso lugar em um universo muito mais estranho do que fomos ensinados a acreditar? Essa é a questão. E o livro de Enoque pode ter estado fazendo essa pergunta o tempo todo. Se isso te fez pensar, compartilhe. Porque quanto mais pessoas fazem essas perguntas, mais difícil se torna manter as respostas em segredo.